Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e nessa aula você vai aprender com toda a certeza desse mundo o que é a hipótese de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota do tributo. Eu sei que se você chegou até aqui é porque você está com uma certa dificuldade. Pois bem, fique comigo que eu dou minha palavra que você vai aprender. Vamos começar a falar sobre a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela causa uma certa dúvida porque parece muito com o fato gerador, tá? Mas vamos aqui, eu vou colocar duas palavras aqui para você entender. O fato gerador, nós podemos dizer que acontece no mundo real. Vamos lá, olha aqui, ó. O fato gerador é algo que acontece no mundo real. E a hipótese de incidência é algo que está prevista apenas na teoria. Olha que interessante, presta atenção. Vamos lá. A hipótese de incidência nada mais é do que apenas a previsão legal de que se algo acontecer na prática, no mundo real, na vida real, ou seja, se tiver a materialidade, então nasce uma obrigação. Então vamos aqui entender uma coisa. Vamos aqui pegar o quê? Vamos pegar o ISS. Olha aqui, ó. Imposto sobre serviço. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Normalmente você vai ver ISS-QN, ok? Então vamos lá. A lei do ISS, a lei 116, vai dizer o seguinte, olha, se uma empresa prestar um serviço, olha aqui como é interessante, ó, a hipótese de incidência, ela trabalha com um se, tá? Se, olha que é condicional. A hipótese de incidência trabalha com se. Se uma empresa prestar um serviço, ou, falando do imposto de renda, se uma pessoa física ou jurídica oferir uma renda, ok? No ICMS, se acontecer a circulação de mercadoria, né? No PIS e COFINS, se acontecer a receita, se acontecer o auferimento do faturamento. Então, a hipótese de incidência é a previsão, é a condicional lá na lei. Se acontecer na prática, aí eu pergunto a você, e se acontecer na prática? Se aquilo que está previsto na lei acontecer na prática, deixa de ser uma hipótese de incidência e passa a ser o quê? Passa a ser um fato. Por que fato? Porque aconteceu. Olha aqui, ó. Fato é aquilo que aconteceu. Tudo bem? Olha a diferença. Hipótese, isso aqui é só uma hipótese. Isso aqui é um fato. Por quê? A hipótese está só na teoria. O fato aconteceu na vida real. Ok? E quando o fato gerador acontece, nasce algo. Nasce o que, professor? Nasce a obrigação tributária. E a obrigação tributária, ela pode ser o que aqui, ó, já entrando para uma profundidade maior no direito tributário. A obrigação, ela pode ser, vamos lá, se você estuda direito tributário, você vai lembrar, ela pode ser o principal, ou ela pode ser o quê? Acessória. Ó, olha como é interessante. Estava previsto na teoria, aconteceu na prática, teve o fato gerador, e o fato gerador, quando ele acontece, vamos imaginar, aconteceu o fato gerador da lei 116, a lei do ISS, o Imposto sobre Serviço, e aconteceu na prática. A empresa prestou o serviço. Quando ela prestou o serviço, aconteceu o fato gerador e, consequentemente, aconteceu a obrigação. Obrigação que se divide em duas. A obrigação principal é a obrigação de dar algo, a obrigação de pagar o tributo, e a obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a legislação recomenda. Por exemplo, emitir a nota fiscal, guardar o documento fiscal, ok? Então vamos lá. Você já entendeu o que é a hipótese de incidência? É apenas a teoria. É a teoria, é o se, é a condicional. Quando essa hipótese que está prevista na lei acontece na vida real, nós temos o que? A obrigação principal acessória. Agora nós iremos falar sobre a base de cálculo. A base de cálculo nada mais é do que um valor, tá? É um valor monetário, vou até colocar aqui, ó, é um valor
monetário, tá? Do qual vai incidir a alíquota. E de tributo para tributo, essa base de cálculo vai modificar. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar aqui dois tributos, tá? Deixa eu apagar aqui o ISS. Vamos imaginar aqui, ó, dois tributos. O PIS e COFINS. Por favor, não chame isso aqui de impostos, tá? Eu fico tão triste quando eu escuto as pessoas chamarem tudo de impostos. O imposto é apenas uma categoria de tributos. PIS e COFINS são contribuições, ok? Então, olha aqui, ó. A base de cálculo ela vai mudar de acordo com o regime tributário. Por exemplo, o PIS e a COFINS no lucro presumido, tá? Vou colocar aqui só LP, ó, no lucro presumido e no lucro real, tá? No lucro real. O PIS e a COFINS no lucro presumido, a base de cálculo aqui vai ser o quê? Vai ser só o faturamento. Vai ser só o faturamento, ok? A base de cálculo do PIS e COFINS no lucro real serão todas as receitas. Então, não vamos padronizar a base de cálculo, ok? O mesmo tributo tem bases de cálculos diferentes de acordo com o regime tributário. Então, você precisa entender isso, ok? A base de cálculo é um valor do qual vai incidir a COFINS. Então, vamos aqui imaginar que uma empresa, tá? Um supermercado, ele teve um faturamento mensal, tá? No valor de R$ 1 milhão, ok? Supermercado. Eu pergunto, vai incidir o ISS, o Imposto sobre Serviço? Não, porque o ISS incide sobre serviço. Nós estamos falando de um supermercado. Vai incidir o quê? Vai incidir o ICMS, vai incidir o PIS e a COFINS. Então, a base de cálculo para determinado tributo será o faturamento. Agora, vamos aqui entender uma coisa. Do mesmo jeito que a base de cálculo muda no próprio tributo, tá? O PIS e a COFINS pode ter uma base de cálculo para um regime tributário ou pode ter outra base de cálculo para outro regime tributário. As bases de cálculos vão mudar, tá? Para diferentes tributos. Por exemplo, vamos aqui apagar, tá? Vamos lá, olha só. Nós temos aqui dois tributos. Eu vou colocar aqui o IRPJ, tá? O IRPJ, e vou colocar aqui o ISS. Tudo bem? A base de cálculo do IRPJ vai ser o lucro. A base de cálculo do ISS vai ser o quê? Vai ser a receita, tá? De serviços. Ou seja, para cada tributo terá uma base de cálculo diferente. Ok? Você precisa entender isso. Todos os tributos não incidirão sobre a mesma base de cálculo. Pode ser que sim, tá? Em alguns casos, raríssimos, mas normalmente imposto de renda de pessoa jurídica vai incidir sobre o lucro e ISS vai incidir sobre os serviços, ok? Sobre a receita de serviço. Então, a base de cálculo é um valor monetário, tá certo? É um valor monetário e esse imposto de renda aqui, ele vai ter um valor e essa receita de serviço aqui também terá um valor. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, receita de serviço. Vamos aqui imaginar que uma empresa prestou um serviço no valor de R$50 mil. Então, o ISS ele vai incidir sobre R$50 mil. E nesse caso aqui, a empresa teve um lucro no valor de R$100 mil. Então, nesse caso aqui, o imposto de renda vai incidir sobre R$100 mil. Agora, para a gente finalizar, vamos aqui falar sobre a alíquota. O que é a alíquota? Veja, a hipótese de incidência estava prevendo na teoria, tá? Na lei, aconteceu na prática, encontramos a base de cálculo, que é um valor em dinheiro, e agora nós precisamos aplicar a alíquota. Então, para cada tributo vai existir uma alíquota diferente. Por exemplo, no caso do ISS, tá? O imposto sobre serviço, no Brasil, ele pode ir de 2% até 5%. Então, isso aqui também você precisa ficar de olho.
Vamos aqui imaginar o seguinte. No município, o serviço de análise e desenvolvimento de sistemas pode ser 2%. A alíquota. A alíquota é esse valor percentual que será aplicado sobre a base de cálculo. Agora, no município vizinho, pode ser que a alíquota seja 5%. Pior, pode ser que no terceiro município a alíquota seja 3%. Então, cada município pode ter uma alíquota diferente de ISS, ok? O ICMS também terá uma alíquota diferente, tá? Que é a alíquota de 17, né? E também pode ser outras alíquotas. O IRPJ, o Imposto de Renda, tudo bem? E IRPJ, que tem uma alíquota inicial de 15%, mais 10% de adicional, que você não pode confundir sob hipótese alguma, que isso aqui é 20%. Então vamos só fazer uma simulação breve, tá? Para a gente facilitar. Então vamos aqui imaginar que nós estamos lidando com uma empresa de serviço, ok? Essa empresa de serviço, ela prestou, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ela prestou um serviço. Ela prestou um serviço vamos aqui até colocar o de análises clínicas. Análises clínicas. Vamos aqui, ó. Olha como isso aqui é interessante, ó. Análises clínicas, ok. Qual é o tributo que vai incidir aqui? É o PIS/COFINS? Não. É o ISS. Então, o tributo que vai incidir aqui é o ISS. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor do serviço. Pode ter uma base de cálculo diferente? Pode. Então, vamos aqui imaginar que, vamos lá, vamos imaginar que a base de cálculo, tá? O tributo que vai incidir aqui é o ISS. Vamos aqui imaginar que a base vai ser R$5.000. Então, essa é a base de cálculo. Vamos imaginar que você está em São Paulo. Aí é o seguinte, você vai ter que descobrir qual a alíquota qual a alíquota do ISS para essa atividade em São Paulo. Vai de 2% a 5%. Vamos imaginar que é a alíquota máxima, tá? Vamos imaginar que será um ISS de 5%. Pode ser? Aí eu pergunto, quanto é um 5% de R$5.000? Vamos lá. Vai dar R$250. Então, olha como é interessante. Existia a previsão legal na Lei 116 que se uma empresa prestar um serviço, ela tem que pagar o ISS. A empresa prestou o serviço e aconteceu o fato gerador. Deixou de ser teoria e aconteceu na prática, ok? Ela teve que apurar a base de cálculo. A base de cálculo vai ser diferente de tributo para tributo, não tem jeito. A base de cálculo aqui foi R$5.000 e a alíquota foi 5%. A alíquota também pode ser diferente. Se você for uma pessoa esperta, acredito que sim, você já deve ter percebido o seguinte: tributação não é brincadeira. São muitas variáveis, apesar de parecer óbvio, mas quanto mais você se aprofunda, mais você percebe as particularidades. Cada tributo tem um monte de particularidades, né? Cada regime tributário também tem as suas particularidades. Mas não se apavore. É difícil? Um pouco, mas todo mundo entende. Não é bicho de sete cabeças, ok? Então, você aprendeu o que é a hipótese de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. E se você quiser conversar comigo para tirar dúvida, para consultoria, o link do meu WhatsApp está aí na descrição. E claro, se você quiser se aprofundar nisso aqui com muito mais profundidade de maneira avançada, 2 links eu vou deixar na descrição. Meu curso de contabilidade tributária e a minha área de membros por apenas R$25 por mês, que tem tudo isso aqui e muito mais. Sem fidelidade, você tem 7 dias para tirar, né, para ter reembolso. Agora eu vou pedir perdão, vou pedir desculpas, eu vou ter que encerrar essa aula porque a minha cabeça está muito cansada, tá? A minha dicção já foi pro mato, como diz aqui o cearense, porque eu passo o dia gravando aulas
e eu estou extremamente cansado. Normalmente no final do dia eu tiro um tempinho para gravar umas aulas aqui para o YouTube. E esse daqui, não sei se você tem gato, mas eu tenho o Chaves, que normalmente me auxilia aqui nas pesquisas de contabilidade tributária. Fui!